Olá, boa noite. Já está no ar mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Hoje a gente fala, de um tema que tomou conta das redes sociais e entrou nos trends do Google. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No dia 25 de abril veio à tona aí uma denúncia muito grave sobre uma menina Yanomami de 12 anos que teria sido estuprada e morta por garimpeiros ilegais na região de Roraima. O assunto causou, uma comoção. Até na quinta-feira passada, no início da sessão plenária, a ministra Carmen Lúcia do STF pediu a palavra para cobrar apuração sobre esse crime. Vamos ver. Esta perversidade, acho, senhor presidente, senhores ministros, e a minha palavra é porque não pode permanecer apenas como dados estatísticos, como notícias, como se fossem fatos normais da vida. Não são. Nem podem permanecer como notícias que se formalizam em intermináveis processos que nunca esclarecem nem punem os autores das barbáries praticadas. O feminicídio no Brasil vem mostrando a média de 4 mulheres mortas a cada dia, como se divulgou neste mês de março. As mulheres indígenas são massacradas sem que a sociedade e o Estado tomem as providências eficientes para que se chegue à era dos direitos humanos para todos, não como privilégio de parte da sociedade. Não é mais pensável qualquer espécie de parcimônia, tolerância, atraso ou omissão em relação à prática de crimes tão cruéis e gravíssimos. A ministra comentou também sobre a questão do feminicídio e da situação de vulnerabilidade das indígenas. Acho que não é mais possível calar ou se omitir diante do descalabro de desumanidades criminosamente imposto às mulheres brasileiras, dentre as quais mais ainda as indígenas, em situação de enorme vulnerabilidade, que estão sendo mortas pela ferocidade desumana e incontida de alguns. Minha palavra, senhor presidente, senhores ministros, é porque desde o dia 30 estamos aqui cuidando exatamente de circunstâncias que se referem a um espaço geográfico brasileiro mais específico, que é a Amazônia. Foi trazido nos votos até aqui proferidos, incluído aí o voto proferido na DPF 760, que os crimes que se tem não são apenas de milícias ambientais, portanto, em relação às matas, mas em relação aos indígenas, às terras indígenas, à garimpagem criminosa, à grilagem de terra. E, portanto, a minha palavra hoje, senhor presidente, agradeço Vossa Excelência ter me dado a oportunidade, é no sentido de que não se continue a fazer silêncio quanto ao direito constitucional à vida, de que é titular todo ser humano, e que no caso de mulheres, e em casos como que se denuncia, reitero, e que precisa de ficar esclarecido, com as consequências a que se chegue a partir da conclusão, relativamente a uma menina indígena, acho que esse direito à vida está sendo rigorosa e escancaradamente descumprido pela violência praticada à vista de todos, incluídos das instituições e dos agentes públicos. Portanto, a minha palavra é apenas para que não se faça silêncio sobre uma violência que vem num crescente em relação às mulheres e em relação às indígenas de uma forma muito especial. Já o ministro Luiz Fux, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, afirmou que o fato, que considera gravíssimo, já foi levado ao conhecimento dos observatórios do meio ambiente e também ao Observatório dos Direitos Humanos. Na última sexta, logo depois aí da sessão plenária, logo depois da quinta-feira, uma aldeia Yanomami que fica na região de Huaycás amanheceu queimada e sem nenhum indígena por lá. Aí, nas redes sociais, a hashtag Cadê os Yanomami tomou conta do Instagram, do Twitter e tem mais já de 33 compartilhamentos. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão investigando o caso e, em nota, afirmaram que ainda não encontraram indícios do crime, mas que a investigação prossegue. Bom, sobre esse assunto, eu chamo então para conversar comigo Carla Cetina Castro, que é assessora jurídica do Conselho Indigenista Missionário, e também o Fernando Viana, que é presidente da Indígenas Associados da FUNAI. Carla, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Carla está em uma aldeia, está no Amazonas. Talvez a conexão esteja aí um pouco ruim. Vou pedir só um retorno. Se você me ouve bem? Escutou bem, sim. Maravilha. Fernando, bem-vindo também ao Tá na Web. Uma boa noite para você. Boa noite.
Bom, quero começar falando um pouquinho, Carla, aproveitar que você está em uma aldeia, né? Queria que você contasse, como assessora jurídica dessa associação, qual que é a realidade hoje enfrentada pelos indígenas, né? Quais são os maiores desafios, né? Veio à tona esse caso, se tornou aí, né? Teve uma proporção nacional e internacional, mas ao longo de muitos anos, de décadas, eu diria, né? Os indígenas sofrem com vários tipos de ameaças, né? E denúncias que chegam, por exemplo, até você como assessora jurídica. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Muito bem. Então, eu acho que falar de uma realidade dos povos indígenas é um pouco complicado, né? Pois existe uma diversidade muito grande no território brasileiro, não somente de culturas, mas também de dificuldades que esses povos atravessam. Então, a gente percebe uma realidade completamente diferente aqui no Amazonas, no estado de Amapá, no estado de Pará, mais no sul, mas podemos mencionar como denominador comum que existem várias denúncias relacionadas com conflitos territoriais. Isto é muito comum, né? Atualmente, os povos indígenas habitam terras que não estão sendo protegidas por quem constitucionalmente deveria proteger, certo? Segundo o artigo 231 da Constituição Federal de 1988, é muito claro em estabelecer e reconhecer a organização social, cultural e política dos povos indígenas. Neste se determina que é um dever da União de marcar estes territórios, pois os povos indígenas têm o direito originário sobre estas terras, as terras que tradicionalmente ocupam, né? Então, depois do Estado brasileiro demarcar estes territórios, deve existir uma política adequada para que estes territórios sejam protegidos, que é o que se denomina monitoramento territorial, né? Que é exercido pelos povos indígenas com apoio dos órgãos públicos. O CIMI Regional Norte 1 acompanha vários casos de denúncias de invasões de terceiros, né? Que entram nos territórios indígenas a explorar, basicamente, recursos naturais que, por lei, é proibido, pois os povos indígenas, segundo o seu direito de autodeterminação, né, têm uso fruto exclusivo dos seus territórios, pelo que somente eles podem utilizar esses recursos naturais. Então, essas invasões, muitas vezes, são para explorar madeira, para exercer pesca ilegal, explorar minérios, né, o qual legalmente é proibido conforme a Constituição. Já eu quero saber mais detalhes aí, né, dessa exploração de recursos naturais, tá, Carla? Agora eu quero passar a palavra aqui para o Fernando. Fernando, em relação a esse problema, né, aos ataques que os indígenas sofrem, como eu disse anteriormente, não é de hoje, tanto é que você como servidor na FUNAI e outros servidores criaram uma associação. Eu queria entender melhor um pouco essa proposta, né, e por que mesmo dentro da FUNAI vocês criaram essa associação para olhar de perto esses problemas. Bom, Mariana, Carla e espectadores da TV Justiça, a nossa associação é uma associação de servidores, fundada em 2017. A gente tem nosso objetivo é lutar pelos direitos dos servidores e também pelos aspectos referentes à política indigenista brasileira, não é? Mas, assim, o caso Yanomami, especificamente, a gente falar em história, a gente sabe que é uma região que tem um longo histórico, como estava pontuando a Carla, de invasão, né, associada ao garimpo. A gente tem nessa região dos Yanomami, já na década de 90, um massacre, conhecido como massacre de Hashimu. Foi o primeiro caso em que se reconheceu realmente um crime de genocídio, né, que foram mortos muitos Yanomami, em função justamente dessa situação que a Carla estava relatando, da invasão, né, de terceiros que não deveriam estar na terra indígena e que vão para lá explorar os recursos naturais, no caso específico, o garimpo, não é? Então, o garimpo é uma atividade que tem um longo histórico na área Yanomami, muito conflituosa, gera muitos problemas sociais, ambientais, de saúde, não é? O garimpo, a gente sabe que deixa resíduos de mercúrio nas águas, e isso contamina os peixes, contamina as populações humanas que fazem uso desses rios. Então, é uma atividade extremamente conflituosa e chega a essa situação que a ministra Carmen Lúcia relatou, né, uma situação de barbárie, realmente. A ministra associou com o direito à vida, com o direito das mulheres, tem toda a razão em fazê-lo, e a gente está aqui, a Carla já pontuou, dizendo que essa situação também tem a ver com a violação de direitos dos povos indígenas que estão assegurados na Constituição brasileira, direito à terra, à demarcação das terras e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais, né?
Exatamente. E falando um pouquinho sobre essa questão histórica, essa falta de estrutura, né, e a segurança própria, né, de várias aldeias, como a Carla falou, o Brasil é uma imensidão, né, aldeias espalhadas em vários estados, e isso é um problema que se repete, né, é um problema que nunca foi solucionado e que, por isso, os indígenas ficam nessa situação de vulnerabilidade, Carla? Sim, realmente os povos indígenas e o movimento indígena organizado historicamente, né, vem denunciando e reivindicando melhorias em vários setores das suas vidas, né, setores da saúde, da educação, na proteção territorial, que são direitos reconhecidos tanto na legislação nacional como internacional. Por exemplo, a Convenção 169 da OIT, né, reconhece que os povos indígenas têm direito a uma saúde diferenciada, do mesmo jeito que educação diferenciada, né? Assim como o direito originário sobre seus territórios, pelo que o Estado brasileiro está obrigado a proteger esses territórios, que é o que muitas vezes a gente, nos últimos anos, a gente está percebendo que vem se intensificando, não somente as invasões, mas também a omissão do Estado ante esta proteção, o incumprimento do Estado ante a legislação que ele mesmo reconheceu e está vigente no nosso território. Então, especificamente sobre a invasão de garimpeiros, a gente talvez vai falar um pouco mais na frente, mas é um problema que vem se apresentando, não é agora que vem se apresentando na terra indígena Yanomami, é desde a demarcação desse território que representa um problema a exploração de mineiros nesse território. A gente sabe que nesses territórios indígenas existe muita diversidade biológica, né? E existem muitos mineiros que não são explorados, né? Com certeza. Vou até pedir para o Fernando explicar melhor. Quem não entende muito do assunto, Fernando, vamos detalhar aqui e traduzir, né? O que os garimpeiros, então, querem invadindo essas terras? Eles estão em busca de quê? De quais recursos naturais? Qual que é a finalidade? Bom, no caso, tem vários minérios dentro das terras indígenas. No caso específico aí da terra Yanomami, é o ouro, né? E a terra Yanomami não está isolada nesse assédio em busca do ouro, né? A gente sabe que tem outras terras que estão muito assediadas em função da presença do ouro. Por exemplo, o povo Munduruku, na bacia do rio Tapajós, também tem tido muitos problemas de invasão em função de garimpo do ouro. Neste momento mesmo, há uma delegação indígena apresentando esta situação, o povo Munduruku. Evidentemente vai se falar do caso Yanomami também no Parlamento Europeu, em Bruxelas, neste momento, né? Porque é uma situação realmente que chegou a um ponto muito grave, como a Carla estava falando com a gente. São várias situações, Yanomami, Munduruku, Caiapó também na bacia do rio Xingu, são situações muito graves. Carla, eu queria que você complementasse, nosso tempo está chegando ao fim, eu tinha tanta pergunta aqui, mas eu queria que você complementasse um pouquinho com essa informação até de bastidor, né? Você que está aí na região norte do país, você que vive de perto e recebe todas essas denúncias, queria que você falasse um pouquinho sobre esse drama vivido, né? Qual que é a situação real dos indígenas que estão ameaçados, né? E que não se sentem seguros nem na própria terra? Então, o CIMI Regional Norte 1 acompanha os estados de Amazonas e Roraima, certo? Então, por exemplo, no estado do Amazonas, a gente percebe que existe um aumento muito assustador de desmatamento, né? Para especificamente implantar gado, criação de fazendas. Isto provoca um aumento nas invasões, principalmente nas terras indígenas. E para exemplificar um pouco, né, no estado do Amazonas existem muitas fazendas onde foram trazidos búfalos, um animal que não é natural aqui no Brasil, né? Este animal traz muito impacto, um impacto muito significativo para os povos indígenas, né? Que vêm seus rios poluídos, pelo excremento dos próprios animais. Muitas vezes os povos consomem esta água, né? Então consomem água poluída. Então, basicamente, os territórios indígenas, eles são espaços que já têm sido demonstrados como principais focos de proteção ambiental, né? Preservação das florestas, dos rios, da diversidade biológica. Em alguns territórios, especificamente, né, como no território Yanomami, é conhecido por existir, como o Fernando falava, muito ouro e pedras preciosas, né? Então, por exemplo, esta situação
foi determinante quando o território ia ser demarcado, né? Existiam muitos interesses por não demarcar o território para continuar explorando o ouro deste território. Então, este é um problema, né, que vem intensificando-se. E acho que é muito importante deixar claro aqui que o garimpo em terra indígena se trata de uma atividade completamente ilegal, conforme a legislação brasileira e vigente, né? Assim como é obrigação do Estado brasileiro, através dos seus órgãos, a proteção desses territórios, a dignidade de qualquer pessoa, né, brasileira, seja indígena ou não indígena, e existem muitos estudos, que é muito preocupante, né, ampliamente divulgados, onde demonstram que a atividade de exploração de minérios, né, onde se utiliza mercúrio, um material que conforme a legislação internacional, deve ser diminuído o uso, né, em exploração de minérios, ele traz um impacto muito negativo à saúde da natureza, dos povos indígenas, mas também a todas as pessoas que habitam o ambiente, a todas as pessoas que habitam o Brasil. Então, é um problema que está acontecendo no território Yanomami, mas também é um problema de todos os brasileiros, de todas e todos os brasileiros. Vai se refletir, né? Fernando, infelizmente nosso tempo está acabando, vou deixar aqui um minutinho para a sua consideração final, para a gente finalizar. Eu acho que a mensagem que a Carla acabou de passar é muito importante, né, do caráter ilegal da atividade, e junto com isso, eu acho que a gente pode pontuar muito rapidamente para finalizar, a importância de que, como agenda política do país, a gente não entre na ideia de que a mineração em terra indígena é algo bom, né? A gente tem visto discussões nesse sentido, isso não é positivo, isso é altamente prejudicial para o meio ambiente e para a saúde das populações indígenas, uma atividade altamente conflituosa, então deve permanecer na ilegalidade de fato como é. Perfeito. E o discurso das autoridades que incentivam isso é algo altamente pernicioso. Obrigada pelas suas observações, viu, Fernando? Uma boa noite para você. Carla, muito obrigada também por ter participado com a gente, né, e trazido essa visão aí tão íntima, né, desse problema, que é preciso que todo brasileiro olhe para isso, né? Muito obrigada, viu, gente? Uma boa noite para vocês. Vamos lá, vamos voltar para as telas do Google para a gente saber outros assuntos que têm sido pesquisados nesta semana na internet. Começamos então com a segunda-feira, com mais de 2 milhões de pesquisas para título de eleitor. Isso porque hoje, daqui mais ou menos 3 horinhas, pouquinho mais que 3 horinhas, acaba o prazo para você tirar ou regularizar o seu título. É tudo online, gente, corre que dá tempo, é rapidinho que faz, viu? Durante a semana os portais eleitorais até ficaram instáveis, porque teve muito acesso ao mesmo tempo, né? Brasileiro deixou tudo para a última hora, mas desde ontem tá tudo aí normal. Então, entra no site do TSE que ainda dá tempo de regularizar e votar. É importante, cada voto conta, tá? O nome Valores a Receber também esteve nas buscas, porque aquele dinheiro esquecido, lembra que a gente explica aqui de vez em quando, aparece esse assunto nos trends, que a gente podia consultar, né, no sistema do Banco Central. Então, a nova data de consultas para saber se existe dinheiro ou não esquecido aí na sua conta vai ser adiada, já foi adiada, na verdade, por causa da greve dos servidores do Banco Central. Eles reivindicam ajustes salariais e ainda não divulgaram aí uma nova data para esse sistema voltar a funcionar. E para a gente fechar, eu te conto o assunto mais buscado de hoje. May the 4th be with you. Calma que eu já te explico, mas se você for fã aí do Star Wars, já pegou a dica, né? Como nosso querido diretor Guilherme aqui, que veio a caráter hoje, já entendeu com certeza. A frase que é repetida aí muitas vezes nos filmes, né? Que a força esteja com você, em inglês, May the Force be with you, faz aí um trocadilho perfeito com o dia 4 de maio. Então hoje os fãs, né, denominaram esse dia e se fantasiam, fazem postagens e homenagens dos personagens do Star Wars. Agora então a gente faz uma pausa, tá? Um intervalo rapidinho, eu te espero no próximo bloco. Não saia daí. O Tá na Web está de volta. Vamos agora para o segundo bloco falando sobre as fake news da semana. Na programação da TV Justiça, a gente fala de uma notícia falsa sobre o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. Vamos ver.
Com a aproximação das eleições, acredito que será recorrente a divulgação de notícias falsas relacionadas ao pleito. A notícia de que o aplicativo e-Título seria um aplicativo espião já foi inclusive desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao contrário, o aplicativo e-Título ele se trata de um aplicativo que auxilia o eleitor, pois ajuda a consultar o seu número do título eleitoral, consultar o local de votação, verificar a sua situação eleitoral, entre outros serviços práticos da vida do eleitor desse período tão importante da história do nosso país. Portanto, antes de divulgar qualquer notícia falsa, ou principalmente antes de compartilhar esse conteúdo, é necessário visitar os sites oficiais da Justiça Eleitoral. Lá você vai ter acesso a todas as informações verdadeiras e fidedignas e assim poderá evitar esses danos que as fake news podem causar. E sobre isso eu converso agora com Ingrid Reale, que é especialista e professora também de Direito Eleitoral. Boa noite, Ingrid, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Mariana? Bom, vamos lá, né? Vamos desmentir aí, porque o e-Título não tem nada de espião, não é mesmo? É um aplicativo que facilita a vida do eleitor, já que a gente tem tanto número, tanta senha para decorar, né? A gente tem que decorar a zona eleitoral, enfim. Vamos falar um pouquinho desse aplicativo, Ingrid. Não, é isso que você falou. O e-Título, assim como é um dos sistemas, né, da Justiça Eleitoral, que vem se preocupando cada dia mais com a questão das fake news. E o e-Título, na verdade, ele veio para facilitar a vida do eleitor. Num único aplicativo, você reúne todas as informações que você precisa para exercer o seu voto e também para consultar a sua situação cadastral. Então, o e-Título ele fornece o número do título, o local de votação, a sessão. Para aqueles que já fizeram a biometria, ele também vai aparecer a foto. Você pode consultar a sua situação cadastral. A gente sabe que a gente precisa estar com nossos dados cadastrais todos em dia, né? Porque a gente também tem reflexos da nossa situação do cadastro eleitoral no CPF, nos pagamentos. Então, com o e-Título, você tem tudo ali na mão, você vai consultar essas informações. Então, na verdade, ele é um aplicativo que vem facilitar a vida do eleitor e não dificultar. É isso aí. Né? Com o e-Título, você pode até emitir suas certidões de quitação eleitoral, certidão para fins de quitação também criminal, eleitoral, enfim, está tudo na sua mão. Vários serviços. E é importante a gente dizer, agora são 7h55, ainda dá tempo, né? Hoje é o último dia para regularizar ou tirar o título quem ainda não tem. Qual que é o passo a passo? É fácil? Entra no site do TSE e tem todas as orientações lá, Ingrid? Sim, inclusive quando você acessa o e-Título pelo celular, você já é direcionado para o Título Net. Hoje o aplicativo ele está exclusivamente por conta do Título Net, para facilitar o acesso do eleitor, e os requerimentos de atualização cadastral ou de novos títulos, eles serão recebidos até às 23h59. Então, aqueles que ainda não fizeram, dá tempo. E é interessante a gente mencionar que o TSE já conta com um recorde de atendimentos em período anterior ao fechamento de cadastro, e graças também ao e-Título, com certeza, porque facilita muito a vida do eleitor. E até agora, nos últimos 30 dias, o TSE já recebeu 7,2 milhões de pedidos, né, de novos títulos ou de atualização cadastral. É bastante coisa, né? Para a gente fechar, Ingrid, quero que você deixe uma mensagem sobre a importância de quem ainda não tirou o título ou não regularizar, votar nessas eleições, exercer, né, o nosso direito aí, exercer a cidadania e escolher os nossos governantes. Isso, nós da Justiça Eleitoral, assim como a gente tem visto essa imensa movimentação dos eleitores, nós acreditamos ainda na democracia como a melhor forma de nós nos organizarmos em sociedade. Então, é muito importante, cada voto é importante, inclusive para a gente se sentir como participante, né, da nossa vida, do nosso país, das decisões que nós temos que tomar daqui para frente. E também deixo aqui minha mensagem para que a gente tenha cuidado com as fake news. A gente tá exposto a isso, a gente sabe que é uma realidade, e sempre checar, né, num veículo de uma fonte confiável, até porque as fake news elas vêm sempre carregadas por um caráter muito vago,
né, ou por um conteúdo extremamente alarmista, sem apoio em evidências, e então que o eleitor se informe, de fato, nos meios oficiais. É isso aí, recado dado. Ingrid, muito obrigada, boa noite para você. Boa noite. Bom, gente, vou ficando por aqui então. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem com mais assuntos da web para você, tá? Te espero. Até lá.